É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre bioquímica. Eu sou o professor Wagner Melo Cavalcante e vou trabalhar com vocês os processos bioquímicos, processos metabólicos, as reações que envolvem a manutenção da vida de um ser humano, de uma planta, de um cachorro, de um peixinho, ou seja, de qualquer ser vivo, desde uma bactéria até um ser humano. São os processos bioquímicos. E para falar de bioquímica, falar de uma introdução à bioquímica, nós vamos falar do que? De bioenergética. Você já parou para pensar quando você ouve falar dessa sigla ATP, adenosina trifosfato? O que vem à sua mente, né? Vem à sua mente o professor de biologia, o professor de bioquímica, já deve ter falado para você, olha, tem muita energia nessa molécula. Essa molécula, ela transfere muita energia. Sim, o termo não é que ela é energia, não, mas vamos ver lá. Transfere energia. Você já pensou quão complexo é, por exemplo, um grupo de bactérias, uma população bacteriana? Você fala, não, Wagner, a bactéria é bem simples. Não, comparado com o ser humano, o grau de complexidade é menor, mas ela tem um grau de complexidade. E será que é difícil manter esse grau de complexidade? Imagine então, se você pensar agora num protozoário, uma ameba, um paramécio como esse daqui, você já deve ter visto um paramécio em livros ou em algum experimento na escola ou na faculdade. Então você já deve ter ouvido falar que também é um ser complexo, também tem um grau de complexidade. E uma planta, um vegetal, por exemplo, aqui um abacaxi, ó, esse abacaxi, quão complexo será que este abacaxi é? Quão organizado ele é? Sim, a palavra é organizado, quão organizado ele é. E olha só, um bebezinho bonitinho, mandando um beijinho para você, ó. Quão complexo é este bebê em termos de organização, em termos de estrutura molecular? Já pensou? Vamos imaginar o seguinte, você está lá no seu quarto, esse daqui pode ser um quarto de um dos meus filhos, que aliás fica parecido com isso mesmo aqui, ó, igualzinho, deu até depressão agora. Olha só, todo bagunçado, todo desorganizado. Aí eu chego para ele, pode arrumar isso daí, vamos arrumar, vamos organizar. Mas se eu quero organizar, não tem jeito, ó, eu vou ter que investir o quê? Energia. Então, vou ter que investir tempo, na verdade, e energia. E essa energia investida vai ser utilizada para que eu faça o que? Ó, que bonito. Organizar completamente aquela bagunça, aquela estrutura desorganizada. Eu tive que investir energia para organizar os livros, organizei, ficou tudo bonitinho. Então pensa comigo, se para organizar uma pilha de livros eu tive que investir muita energia, quão complexo será para organizar um ser vivo? Também, com certeza, eu vou ter que investir muita energia. E para você falar de energia de seres vivos, vamos lembrar dois princípios da termodinâmica. Primeiro, a energia do universo é constante, energia não se cria ou se perde, sendo, portanto, olha só, em destaque aqui, olha, transferida ou transformada, isso mesmo, energia transferida ou transformada, ela não é criada, ela não é perdida. E outro detalhe, a entropia do universo tende a aumentar. Peraí, Wagner, eu não sei o que é entropia. Vamos pensar comigo. Né? Lembra aquela pilha de livros totalmente em desordem, bagunçada? Então, poderíamos substituir. Falar que o quarto está entrópico, meio bagunçado, meio desorganizado. Então, quando você fala de entropia, você fala em grau de desordem. Mas quando você fala de um ser vivo, você tem que imaginar o seguinte, que ele não é um sistema desorganizado, ele é um sistema organizado. Mas, vale, se ele é organizado e como ele se organizou sozinho? Não. Porque sistemas não se organizam espontaneamente. Você precisa, para organizar, você precisa investir energia. E, aliás, no caso de seres vivos, muita energia. Um cientista chamado Gibbs pensou nisso e acabou criando uma fórmula que todo aluno de bioquímica já ouviu falar. ΔG, que é a variação de energia livre de Gibbs, é igual a ΔH, que é a variação de entalpia,
entropia menos a temperatura em Kelvin multiplicado pela variação de entropia. Vale, eu não entendi nada. Vamos pensar o seguinte, ó. Para que eu mantenha um organismo como o ser humano complexo, do jeito que é organizado, sem desorganizar, ou seja, sem morrer, mantendo ele vivo e organizado, eu tenho que investir muita energia. Vamos pensar nessa entalpia como sendo aquele investimento constante de energia que eu tenho que fazer para um ser vivo se manter organizado. Ou seja, eu tenho investimento de energia e tenho a tentativa do corpo, que é desorganizar. Mas para que não desorganize, eu fico todo o tempo investindo o quê? Energia. Eu vou consumir alimentos, eu vou buscar fontes que mantenham energia em moléculas para que eu me mantenha organizado e não vá para a entropia. Então, investir energia é a forma de manter organizado. E a tendência é a entropia, ou seja, desorganizar. É muito mais fácil chegar no meu quarto e deixar ele todo bagunçado e jogando as coisas do que eu investir energia para manter ele organizado. Vamos pensar isso ocorrendo no metabolismo. Metabolo é uma palavra que tem origem grega e significa transformar. Por quê? Porque tudo aquilo que nós consumimos, nós comemos, normalmente foi fabricado por outro ser vivo. Resultado, ela não está pronto já para eu utilizar. Eu vou ter que modificar aquilo de algum modo e incorporar as minhas moléculas aos meus tecidos, às minhas células. Como é que eu faço isso? Transformando. Metabólio é transformar, eu vou metabolizando. Imagine um exemplo aqui, ó. Cada círculo amarelinho desse seria a matéria-prima, alguma matéria. Essa matéria, para ser mantida formada, constituída, esses círculos vermelhos vão representar a energia que mantém isso organizado. Então, eu fui lá, consumi determinado alimento, digeri, aquilo entrou na célula. O que aconteceu? Eu degrado isso, eu quebro isso e libero a matéria, que vai ser útil para me construir, como se fossem blocos de montar, e libero a energia, que vão servir como se fossem os encaixes químicos desses blocos. Só que, olha, tem uma parte da energia que foi liberada na forma de calor. Isso sim, você não consegue quebrar toda essa molécula e liberar a matéria-prima e consumir e aproveitar toda a energia. Parte da energia do que você consumiu vai ser liberado na forma de calor. Sim, dissipado na forma de calor. Então, quando você está numa esteira, você está quebrando moléculas, você vai obter matéria-prima, você vai obter energia, e parte dessa energia será dissipada do seu corpo na forma de calor. Por isso, cada vez que você corre mais na esteira, faz uma atividade física, você libera mais matéria-prima, você libera mais energia, mas também você libera calor, deixando o seu corpo até bem quente. Por isso você acaba, pensando na fisiologia, transpirando para poder resfriar. Aquela energia que você obteve do metabolismo dos nutrientes, mais a matéria que você obteve também desses nutrientes, vão ser processadas no seu corpo, reunidas de outro modo, e vão agora, organizadas de outro modo, fazer parte da sua estrutura. Ou seja, eu obtive de um modo, transformei em outro útil, eu metabolizei. A primeira fase de quebrar a matéria, obter energia, obter matéria-prima, é chamado de catabolismo, degradação, ou seja, o catabolismo ele libera a matéria, libera energia e dissipa parte dessa energia na forma de calor. Já a parte onde eu vou aproveitar aquele material para construir células, tecidos, é anabolismo, síntese, produção. Vale, por isso eu já ouvi falar que existem drogas, substâncias que são anabolizantes, sim, que vão estimular em determinado local a transferência de matéria e energia para outra parte do corpo, como por exemplo, um anabolizante sintético às vezes ou natural, ele estimula a quebra de gordura, a liberação de energia, e aí esse material vai fazer parte de células, tudo, vai construir estruturas. É o anabolismo, a síntese. O que acontece? Então podemos considerar o seguinte, que o catabolismo, aquele que degrada, aquele que libera energia, é um processo exergônico. Exergônico
Você deve ter ouvido falar no termo exotérmico, aquele que libera energia. Vamos usar o termo exergônico, porque aí embarca todo tipo de energia, tanto aquela liberada na forma de calor, como aquela energia útil obtida dos nutrientes. Já o processo que vai utilizar energia é um processo anabólico e endergônico. Processo endergônico é aquele que você acaba incorporando matéria e energia, utilizando. Esses processos, se você observar bem, eles são interligados. Eu catabolizo materiais, obtenho matéria e energia, dissipo calor, e aquilo que é energia útil que fica, eu posso reunir com a matéria e aí sim incorporar no meu corpo. Então, eu fui lá, quebrei gordura, quebrei a gordura, liberei matéria, liberei energia, e daquele modo eu posso fabricar os compostos e incorporar nos meus tecidos. Isso é importante. Então, segundo a equação de Gibbs, você tem a energia livre de Gibbs, ela tem uma relação com o investimento de energia e a entropia. Quando eu faço catabolismo, normalmente eu desorganizo, então a entropia é maior do que no investimento. Resultado, eu tenho, se você fizer bem rapidinho essa conta, colocar qualquer número aqui, o ΔG é o quê? É negativo. ΔG negativo, a entropia aumentou. Eu baguncei, eu desorganizei, eu quebrei, eu catabolizei. Então, você tem que o catabolismo, ele tem ΔG negativo. Já, quando eu vou construir alguma coisa, o que acontece? Eu vou ter que investir energia. Ao investir energia, o ΔH é bem maior que a entropia. A organização ganha da entropia. Então, o ΔG é positivo. Então, nós temos que, na equação de Gibbs, nós temos que complexos processos exergônicos que liberam energia, como catabolismo, eles têm ΔG negativo, ou seja, eu libero energia para manter minha vida, manter os meus processos. Já quando eu estou construindo, o processo é endergônico, ou seja, o ΔG é positivão, bem positivo. Como no anabolismo, construir estruturas, eu obtive matéria, obtive energia do catabolismo, a entropia, eu desorganizei, a entropia é maior, ΔG negativo, catabolismo. Utilizei essa energia, construir, tive que investir, tornar complexo, manter complexo. O ΔH ficou maior, o ΔG é positivo, é o anabolismo. Então, vamos pensar o seguinte, quando você aprende glicólise, esse sufixo aqui, lise, significa quebra. Então, eu vou quebrar a glicose, quebrar, desorganizar. Desorganizar é um processo catabólico. Exergônico vai liberar energia. Por isso o professor fala, olha, a glicólise é um processo catabólico, tem ΔG negativo, libera energia. Lipólise, quero emagrecer, vou correr na esteira, tudo isso, vou quebrar gordura, catabolismo, desorganizo, libero energia. Agora eu vou construir alguma coisa. Vou fabricar uma reserva de glicose, glicogênio, lá no fígado ou no músculo. Vou ter que construir. Gênesis, construção, início, formação. É um processo que tem que investir energia para montar, para organizar. É um processo endergônico. ΔG positivo. Processo anabólico. Lipogênese. Comi muito, sobrou energia dos alimentos. Se comeu muito, sobrou energia. O corpo não joga energia fora. O que ele vai fazer? Vai construir uma molécula para guardar energia. Peraí, se eu vou construir, eu vou ter que investir energia. ΔH fica grandão. ΔG então é positivo, eu tenho que investir energia. A lipogênese é um processo anabólico e endergônico. Então, seres vivos, eles são muito complexos. Tem que ficar toda hora investindo energia, catabolizando para obter energia, desorganizando alguma coisa para obter matéria, obter energia, obter os blocos e dentro do corpo ir montando, construindo. Então, para que eles se mantenham vivos, grande investimento de energia. Então, para manter aquela bactéria, tem que investir energia, ela tem que metabolizar, conseguir nutrientes, conseguir matéria, desincorporar do sistema, quebrar e incorporar no sistema dela. Ou seja, ela faz o processo daquilo que ela consome catabólico e anaboliza para ela, faz o metabolismo.
a mesma coisa o paramécio. As plantas fazem isso, o ser humano, ou seja, é um processo comum. Investimento de energia. Energia é vida. A planta, ela consegue a energia primária, ela vai fazendo, por exemplo, a fotossíntese, ela obtém os fótons, uma energia luminosa, faz a transferência, lembra? Transforma a energia luminosa em energia química, incorpora em moléculas, constrói, faz um processo endergônico, constrói e fica cheio de moléculas organizadas, cheias de energia. Nós não fazemos isso, a maioria dos seres vivos não faz. Então o que nós podemos fazer? Consumir, quem já fabricou. Então, um herbívoro vai lá, consome o que o vegetal fabricou, já está tudo organizado, ele cataboliza, desorganiza, obtém matéria e energia, isso flui para ele e ele reorganiza no corpo dele no processo anabólico endergônico. Nós não precisamos obrigatoriamente, muitos animais, consumir diretamente vegetais pelo próprio comportamento do animal. O ser humano, pelo menos, ele é onívoro, ele pode comer, ele consome vegetais, animais, mas tem animais que são estritamente carnívoros, como por exemplo, você pega um felino como o leão. O que ele vai fazer? Ele precisa de energia. Só que ele, normalmente, o comportamento dele não é buscar a fonte de energia de matéria-prima no vegetal. Ele consome um animal que já fez isso. Então, olha como é bonito. Ó. A planta, através do processo de fotossíntese, incorporou energia, criou moléculas. O animal, um herbívoro, foi lá e consumiu essa planta, obteve a matéria-prima, obteve energia. Fez todo o processo de catabolismo e anabolismo, incorporou no corpo dele. O leão foi, consumiu o herbívoro e aí obteve matéria e energia e incorporou no sistema dele. Ou seja, o fluxo de energia e de matéria é normal para manter a vida. Isso é padrão. Ou seja, recapitulando, catabolismo é uma fase do metabolismo exergônico, libera energia e matéria, ΔG negativo. O anabolismo utiliza energia e matéria obtidas no catabolismo e usa esse processo para incorporar, montar estruturas complexas, ΔG positivo, endergônico. Isso é bioenergética. Então, qualquer dúvida, né, estamos aí. Até a próxima. Um abraço e ó, bioquímica neles, hein?